Olá, minha gente. Estou aqui para gravar o segundo comentário sobre a inveja. Estou gravando aqui para o Telegram. Vou colocar no YouTube também, só que somente o áudio, porque são 15 para as 11 da noite de uma quinta-feira e eu estou de pijama aqui no sofá. Então é isso. Vou colocar só o áudio. Por que que eu ponho o áudio no YouTube, então? Já que é só áudio. Porque eu tenho muitas queridas mulheres que fazem, às vezes, grupo de escrita comigo, atividade de escrita comigo, que são mulheres já que não usam Telegram, né? Então, porque eu sei que elas não usam o Telegram e elas vivem me pedindo, mas eu quero acompanhar. Então, às vezes eu acabo tentando colocar aqui também para ficar um link mais amigável a todos, né? E eu não precisava ter feito essa breve introdução, explicação barra justificativa, mas já fiz, então vamos lá. Bom, o que que eu vou falar hoje? Eu tô assistindo a série Invejosa, que tem na Netflix. E vou falar um pouco sobre isso. Não vou dar spoiler, nem tem muito sentido de spoiler nessa série, porque é uma série levinha, enfim. Mas assim, e tô no começo também, então nem sei o que eu poderia dizer que vai acontecer, porque não aconteceu, tá? Então, se você quer assistir, se preocupa de ter spoilers ou não, não se preocupe, porque isso não vai acontecer aqui. Eu vou comentar sobre as coisas das quais essa mulher protagonista da série, a Vicky, ela tem inveja. De que ela tem inveja, né? Ela tem inveja de outras mulheres, mas a inveja dela é específica. É uma inveja ligada a conseguir um certo status na vida que está ligado ao fato de casar e ter filhos. Então ela tem muita inveja dessas mulheres, das amigas dela, enfim, que se casam, que são pedidas em casamento, né? Essas mulheres que são o quê? Elas são escolhidas por um homem. É disso que ela tem inveja. E a série tem uma ideia interessante, né? De ir alternando entre a narrativa da Vicky e a sessão de terapia da Vicky. Então a gente acompanha a terapeuta dela, fazendo intervenções, fazendo perguntas, e enquanto ela conta para a terapeuta o que que aconteceu, a gente vai vendo as cenas então da vida dela. Mas ela tem essa fixação pela questão do casamento e da família, dessa família idealizada, uma família que aqui a gente chama, né, a família margarina, e lá na série aparece na forma de uma família numa caixa de cereal, então que seria essa família com as crianças felizes, a mãe. É muito curioso porque ela tem um visual, né? Essa mulher. E aí, quando ela se imagina nessa cena da família margarina ou da família de caixa de cereal, ela muda, né? O estilo dela, ela já tá diferente ali, ela já tá com uma cara de esposa um pouquinho, anos 50, não sei, uma faixinha na cabeça, meio esquisito assim, no contexto que ela vive na vida dela de fato. Então, fica bem nítido que se trata de uma fantasia que vem junto com uma idealização. Então, ela tem essa fixação com a questão do casamento, questão da família, questão do casamento. E aí as amigas dela, enfim, vão se casando e tem a trama principal ali de um relacionamento que ela teve e que terminou e que traz para ela toda essa questão da inveja em relação a essas outras mulheres. E é interessante um momento inicial ainda em que ela está começando a narrar o dia dela no trabalho, o dia dela, né, para chegar até alguns eventos ali importantes que aconteceram na sessão de terapia. E aí
ela vai contando, e a terapeuta uma hora pergunta, mas tá, você tá me falando do dia da fulana, você tá me falando da vida da fulana. E você? Como que foi o seu dia, né? Não o dia da outra. Então, quer dizer, quando a gente pensa a questão da inveja, e a gente se lembra que inveja tem a ver com não ver algo, o que é que não está sendo visto quando eu invejo? E se a gente pegar esse recorte da série, fica claro que uma das coisas que a gente não está vendo quando a gente inveja é a gente mesmo, né? Então a Vicky fica ali tão obcecada com a vida do outro que ela deixa de olhar para si mesma, ela deixa de pensar, de refletir, enfim, sobre a própria vida e fica ali fixada com esses olhos colados na vida do outro. Isso se chama alienação, né? Ela está alienada de si mesma. E a inveja dela faz com que ela queira esse objeto do desejo, que é o casamento, a família, esse pacote todo, que é o ser escolhida por um homem, né? Ser validada por um homem, que tem tudo a ver com o trabalho da Valesca Casanello, de que eu já falei aqui várias e várias vezes, e aí, para repetir o que eu sempre repito, tem aqui comentários de leitura do livro dela, então quem quiser voltar aqui, os áudios pode encontrar, mas tem a ver com essa ideia da mulher ficar num lugar em que ela passivamente será escolhida em uma prateleira, né, em uma estante, em uma vitrine, ela vai ser ali selecionada por um homem e é esta seleção que lhe dá lugar, que lhe dá nome, que lhe dá status. Então, né, de grande importância essa mulher que fica, então, em que posição? Diante deste homem que escolhe, na posição de objeto, né? Eu vou ser pedida em casamento, eu vou ser escolhida. Então, é uma posição que é desenhada na série de uma forma extremamente passiva, né? E a Vicky vai perseguir esse ideal da maneira que ela consegue ali, né? As partes que eu já assisti, muitas vezes desinvestindo de outras coisas na vida dela em prol de conseguir um relacionamento, né? Lutar ali por um relacionamento, querer um relacionamento faz com que ela recue de outras questões. Então, no momento que eu tô, ainda bem inicial da série, a gente não vê a Vicky preocupada com o trabalho dela, né, querendo ter algum projeto. A gente não vê a Vicky planejando alguma coisa que não esteja de alguma maneira ligada aos homens, porque quando ela faz isso e planeja os passeios com amigas ou tem um compromisso com alguém, se um homem atravessa esse compromisso com um pedido de um encontro, algo assim, ela prontamente abandona essas outras pessoas para ir atrás deste homem. E não pensem que seja necessariamente um homem que é um grande amor, assim, não. Por ele vale a pena, eu vou sair disso que eu tô e vou até lá porque essa pessoa é o meu companheiro de vida, essa pessoa eu estou apaixonada. Não, é uma pessoa X, tá? Então, só para vocês entenderem. Só que o que acontece aqui, como ela não se vê, ela não se vê, ela também não consegue responder a pergunta de por que ela quer tanto se casar. Aí vocês me desculpem, assim, a minha memória, porque eu só vejo série, televisão, filme de forma fragmentária, então às vezes eu vou esquecendo umas coisas no meio do caminho, mas eu acho que é um carinha lá, um personagem que é um carinha gerente de um restaurante oriental que tem perto da onde ela mora, que faz a pergunta para ela, mas por que que você quer tanto casar, né? Por que que você quer tanto casar? E aí ela responde para estar casada, né? Estar casada tem algo aí de um status. Quando eu falo status,
apesar de, claro, ter um sentido de uma valoração, não é só isso, né? Não é um status no sentido de um sentido de uma elite, vai, vamos chamar assim, como muita gente lê a palavra status dessa forma, mas tô querendo dizer um outro patamar, é um lugar que se alcança a partir desta nomeação, entende? É isso que ela quer, mas ela não consegue responder nem o que isso significa para ela. Por que é que ela quer estar casada? Por que é que ela quer se casar, né? Ai, quero me casar. Ou se casar. O que significa isso? Ela não sabe. Só que ela sabe que o outro tem isso e que isso é valorizado pela cultura e que, portanto, como isso é valorizado e isso é um destino possível para uma mulher, lembrando que as mulheres aprendem a desejar algumas coisas e não outras, né? Aprendem que é legítimo você abrir o seu desejo para algumas coisas e não para outras. Enfim, ela entende, né, que isso tem um valor, dá uma determinada posição, dá uma certa legitimidade para a mulher, dá esse bônus, né, de ser a escolhida, eu sou a escolhida do príncipe, é em mim que o sapatinho serviu, né? É um reconhecimento, é um gesto de reconhecimento esse pedido de casamento que ela tanto deseja. Você é válida como mulher, você existe, né? Você tem valor, você serve para alguma coisa, você tem um lugar nesse mundo ao meu lado, você é minha esposa. Só que ela não investiga o que que isso significaria para ela. E a inveja, então, muitas vezes faz isso com a gente, de modo que a gente precisa aprender a filtrar. Tem um enrosco, né, muito grande. No outro vídeo, quando eu comentei sobre a vergonha, no outro vídeo, no outro áudio, enfim, sobre a vergonha e falei, né, da questão da sociedade do desempenho e falei dessas pressões, dessas exigências, né, são exigências que nos chegam com relação a desempenho, performance, produtividade, sucesso, êxito, esse contexto de autoexploração para a realização que a gente vive e que a gente nunca alcança, né? O que seria esse patamar da suficiência? Tipo, não, aqui tá bom que cheguei. Isto tem um certo contentamento em estar onde estou. A gente não chega nesse lugar, é impossível a gente chegar nesse lugar. É preciso quando a gente vai investigar de que a gente tem inveja, a gente conseguir passar esse filtro e se perguntar: será que eu quero mesmo isso? Né? Vou dar um exemplo que eu ouvi uma vez e que eu acho que é um exemplo muito interessante assim para a gente pensar, que foi um exemplo sobre rede social. Então a pessoa estava falando, não sei o que lá, 3 milhões de seguidores. Ok, talvez não precise ser tanto, vai. 500 mil seguidores, 250 mil seguidores. Enfim, números considerados aí mais expressivos de seguidores. E a pessoa estava comentando isso, ok, mas assim, para você, por exemplo, né, que é um professor particular, e que trabalha com o seu serviço dessa maneira, e é assim que você trabalha, né? Atendendo os seus alunos, quantas pessoas você precisa atender por mês, por semana, por dia, para que o seu negócio seja sustentável, né, para você? E esse número não vai ser 500 mil, concorda? Não existe tempo para tudo isso. Então, esse exemplo não é um exemplo para pensar, para falar assim, ai, que pensa pequeno. Ai, gente, que bobagem, tá? Não tem, não entra nessa, não. Não é sobre isso esse exemplo. Esse exemplo é assim. Por que que você cisma que essa outra coisa que o outro tem te interessa tanto ter também, né?
Será que você interrogou isso em você mesmo? Isso faria sentido? Ou isso é algo que você está projetando, né, e colando ali nessa representação de sucesso, mas que de fato talvez não tenha tanta relevância assim para você, né? A questão do casamento para Vicky é uma coisa na série para qual ela não se atenta nesse sentido, ela não se pergunta nesse início de série, tá? Eu vou ver até o fim, ali a gente tá em abril, lá por dezembro, é brincadeira. Dezembro do ano que vem eu conto pra vocês quando eu terminar, gente. Eu sou ruim pra ver série, porque eu sou ruim pra. Eu gosto, mas eu sou ruim. Não consigo ver muita, não. Não tenho muito tempo e acabo fazendo outras coisas e acabo me atrapalhando, enfim. Mas enfim, tô assistindo e tá indo aí. Até esse momentíssimo que eu tô, ela não se interroga sobre isso, né? Quem faz a pergunta é este amigo, esse até agora amigo, ali do bairro dela que trabalha ou que gerencia, enfim, este restaurante oriental. Então, por que você quer se casar? Para estar casada. Para que você quer 500 mil seguidores? Ué, para ter 500 mil seguidores. Para que você quer? Sei lá, gente, o que que as pessoas querem nesse sentido? Um carro, um carro de tal jeito, tem que ser esse. Por que que tem que ser esse? Exatamente. Porque pode ser que seja, entende? Pode ser que seja que isso que você inveja realmente possa servir como um farol para você descobrir aquilo que na sua vida você não está construindo, você não está fazendo, mas que você gostaria de fazer. Pode ser? Pode ser. E eu quero falar sobre isso. Vamos ver se eu consigo falar sobre isso em algum outro comentário. Certamente no grupo de leitura nós falaremos sobre isso. Mas eu quero falar, né, a respeito de como que a gente pode fazer uma espécie de bom uso disso que nos desperta inveja. Só que para fazer bom uso, ou seja, para a gente descobrir o que que é que de repente, aliás, de que é que de repente eu estou separada na minha própria vida, mas que eu gostaria que constasse, né? O que que é isso que eu não estou fazendo um movimento de construção, ou de afirmação, ou de determinação, ou de autoria, que eu gostaria de estar fazendo, e que quando eu olho para o outro que faz, isso me lembra, né? Me manda ali uma mensagem, me dá uma luz de que é isso. Tem isso, pode ter isso, mas para saber se é isso, precisa primeiro passar esse filtro do questionamento, né? Dessa interrogação de si mesmo, dessa investigação da própria inveja e de se perguntar de fato, tudo bem? Então, você tem inveja da amiga casada? Você tem inveja, dos filhos, né? Do casamento, da família, como a Vicky? Então, se pergunta para que você quer estar casado, né? O que que isso significa para você? O que que isso representa para você? Porque dificilmente é a coisa pela coisa, né? Nada, assim, não consigo nem pensar um exemplo dessa natureza, assim, em que seja a coisa pela coisa, assim. Ter inveja da pessoa que tem uma televisão. Não é a televisão pela televisão, é porque é aquela, é porque tá naquele lugar, é porque, né, enfim. Ter inveja, né, enfim, as coisas são invejadas pelo que a gente supõe, né, que o outro faz com elas. Então, ou do que o outro usufrui, do que o outro goza a partir disso, ou daquilo que isso representa nos discursos da cultura e no que aquilo representa dentro do meu repertório pessoal, né? Dentro das ligações, das associações que eu fiz em relação àquilo. Então, primeiro a gente precisa se investigar. Então, eu achei interessante a série porque ela coloca de uma forma muito escancarada este não ver a si mesmo que acontece na inveja e que faz com que a gente fique mais separada de si mesmo, né?
Em vez de ajudar a gente a se conectar, quando ela funciona desse jeito, esse jeito alienante, ela não separa da gente, porque você tá ali colada à narrativa do outro e a sua, e o seu, e as coisas boas, né, da sua vida, o que você fez, e o por que que o seu não vale e o do outro vale. Interessante pensar nisso, né? E aí se perguntar disso que você inveja, por que que você quer ou acha que quer isso que você inveja? O que que isso representa? O que que isso significa? Para daí passar esse filtro, com sorte, deixar cair um pouco dessas invejas que de repente possam estar esvaziadas e descobrir o que que é isso que te dá vontade de ter também, né? Eu tenho lido bastante sobre a inveja e eu vejo em muitos textos, muitas palestras, livros, enfim, a inveja sendo sempre trazida no seu viés destrutivo, que é principalmente você querer privar o outro da alegria, privar o outro daquele bem, privar o outro daquilo que você inveja. E isso, evidentemente, é parte da definição de inveja e existe na inveja, tá? Mas eu sei também que muitos de nós experimentam um sentimento que chamam de inveja, sem uma carga muito pesada, e que talvez não seja exatamente inveja, tá? Talvez seja uma espécie de admiração, talvez seja até uma espécie de uma certa cobiça, talvez seja algo que a gente está nomeando como inveja, que a gente pode seguir nomeando como inveja, porque eu acho que é também algo meio do senso comum, né? Quando eu olho para quem dorme muito rápido, né? Você fala, nossa, eu vou dormir. A pessoa fecha o olho e dorme. Eu falo, mano, que inveja, né? Essa pessoa fecha o olho e dorme. É tão fácil, não precisa passar por todo aquele ritual, script mental de que estou indo dormir, tá bom, então agora eu vou pegar no sono, então tá bom. E você, né? Eu levo um tempo para dormir, não sei vocês. Mas quando eu digo que inveja, eu do sono, né, da pessoa pegando sono tão rápido, sinceramente, honestamente, está bem longe de mim querer privar o outro desse sono. Pelo contrário, quero mais é que todo mundo consiga todas as horas de sono de que precise, por favor. Vamos dormir mais. Estamos precisando dormir mais, né? Eu tô. Enfim, então isso que a gente nomeia, né, na fala, assim, no senso comum de inveja, ai que inveja, a pessoa dorme tão rápido. Você não quer tirar do outro isso, né? Então não é exatamente essa inveja tão bem descrita dessa maneira nefasta. É alguma outra coisa que a gente também chama de inveja no senso comum, mas que está mais para uma vontade de ter também e não de privar o outro. E isso que é uma vontade de ter também pode sim nos servir de guia, né? De guia ali para nos orientar depois que a gente passar esse filtro. A Vicky, lá na série, ela se ressente quando ela percebe que alguém vai ter aquilo que ela não tem. Então, aquilo de fato é esse tipo de inveja de que a gente estava falando agora há pouco, né? Essa inveja que tem esse elemento de querer que o outro não tenha. Se eu não tenho, o outro também não pode ter. Mas o que a gente traz, às vezes, como inveja, está mais, né, na ordem de querer para si, sem privar o outro, isso nessa fala, nesse discurso corrente, né, cotidiano. E uma vez passado esse filtro dessa investigação, por que que eu quero me casar, ou por que que eu quero isso que eu digo querer, ou por que que eu invejo isso no outro, por que que eu o que que eu suponho que acontece quando alguém tem ou é dessa determinada maneira? Tudo isso, todas essas questões ajudam a gente a delimitar um pouquinho o que que é uma idealização e de repente nem caiba para você e de repente esteja ali muito exagerado, como a família Margarina, a família ali da caixa de cereal da série
E a gente entender o que sim está conversando com a gente de uma maneira mais autêntica, de uma maneira mais honesta, de uma maneira que realmente aí tem mais sentido, dá uma sensação de muito significado e de repente sim, por aí vale a pena seguir. E falando em vale a pena seguir, vou parar de gravar, né? Porque já passou da hora de dormir, então deixa eu desligar em outro aqui e a gente se fala no nosso próximo vídeo sobre a inveja, áudio sobre a inveja.